Durante anos, toda quinta-feira à noite, milhões de brasileiros ligavam à TV e riam com o mesmo personagem. O matuto abusado, chapéu de couro, tiradas rápidas e aquele sotaque que virou marca registrada. Matheus Ceará não era apenas mais um humorista da Praça é Nossa. Ele era o humorista da praça. O nome mais comentado, o quadro mais esperado, o rosto que dominava o humor do SBT por mais de uma década. Mas, se ele era tão famoso, tão querido e tão bem-sucedido, por que então o público praticamente deixou de ouvir seu nome? Como alguém que ganhava até R$120 mil por mês, vivia viajando de jato particular e lotava teatros com mais de 3 mil pessoas, pode de repente sumir do mapa? E mais, por que começaram a surgir rumores de que ele estaria falido, esquecido, acabado? A verdade é muito mais profunda e muito mais humana do que qualquer boato espalhado nas redes. Por trás das piadas e do sorriso largo, Matheus vivia uma batalha silenciosa que quase destruiu sua carreira, sua saúde e sua vida pessoal. Problemas de saúde, polêmicas nos bastidores, crises emocionais, alcoolismo, tudo isso aconteceu longe das câmeras, enquanto o público ainda ria no sofá de casa. Hoje, neste vídeo, você vai descobrir como um dos maiores humoristas do Brasil saiu do auge absoluto para o desaparecimento repentino e como ele vive agora, longe dos holofotes, reconstruindo a própria história passo a passo. Porque a pergunta que não quer calar é simples. O que realmente aconteceu com Matheus Ceará? Antes de ser Matheus Ceará, o humorista milionário que lotava teatros e fazia o Brasil rir, existia um garoto tímido de Fortaleza chamado Matheus Lourenço, um menino que aos 8 anos viu a vida virar de cabeça para baixo quando a família deixou o Nordeste e se mudou para a pequena Itobe, no interior de São Paulo. Ali, longe de tudo o que conhecia, ele descobriu o humor como um jeito de sobreviver, de se encaixar, de ser ouvido, de chamar atenção sem precisar enfrentar o mundo de cara limpa. Aos 14 anos, enquanto muitos adolescentes ainda tentavam entender a própria vida, Matheus já subia num palco improvisado para apresentar seu primeiro show, A Boca do Riso. Foi aí que nasceu o Ceará, apelido que carregava desde pequeno e que, sem ele saber, se tornaria uma marca registrada na televisão anos depois. Ele se escondia atrás do personagem de Matuto porque tinha vergonha e acreditava que só conseguiria arrancar risadas se estivesse fantasiado. Mal imaginava que aquela fantasia mudaria sua história. Mas nada veio fácil. Antes de brilhar nas câmeras, Matheus ralou, trabalhou em açougue, fez bicos, se apresentava em eventos pequenos, em teatros quase vazios, decorava piadas de Ari Toledo, criava outras, testava tudo onde pudesse. Era um humorista em construção, lutando para sobreviver e, ao mesmo tempo, sonhando com algo maior. A virada começou quando ele decidiu arriscar tudo e participar de concursos nacionais de humor. Em 2008, chegou à final do Festival de Piadas, no Show do Tom, chamando a atenção pela maneira simples e, ao mesmo tempo, afiada de contar histórias. Mas 2010 seria o ano que mudaria sua vida para sempre. Matheus venceu 2 concursos gigantes no mesmo ano. O mais novo humorista do Brasil, no programa Tudo é Possível, da Ana Hickman, e o quadro Quem Chega Lá, no Domingão do Faustão. 2 troféus nacionais, 2 portas abertas ao mesmo tempo. A partir daí, Matheus Ceará não era mais só talento. Ele virou fenômeno. Em 2012, veio o convite que qualquer humorista do país sonharia receber: entrar para o elenco fixo de A Praça é Nossa, o programa humorístico mais tradicional da TV brasileira. E não foi qualquer entrada, foi uma explosão. O personagem do matuto nordestino caiu nas graças do público de uma forma que nem o SBT esperava. Carlos Alberto de Nóbrega virou quase um padrinho artístico, dando liberdade para ele improvisar, criar, brincar. O público amava, a audiência subia. Nas ruas, era impossível passar despercebido. E junto com a fama, veio o dinheiro. Matheus Ceará começou a lotar
teatros com mais de 3.000 pessoas, viajava de jato particular, tinha uma equipe de 12 pessoas, hospedagens em hotéis, 5 estrelas, tudo bancado pelos contratantes. No SBT, seu salário mais cachês chegavam a cerca de R$120 mil mensais. Era o tipo de vida que parecia não ter limite. O personagem estava no auge e Matheus também. Ele lançou DVDs, explodiu no YouTube, estrelou série no streaming, ganhou bake-off famosos 2 vezes, rodou o país como um dos humoristas mais procurados da década. Muitos consideravam Matheus Ceará o nome mais forte da praça, depois do próprio Carlos Alberto. Era a fase dourada, a fase em que tudo dava certo, a fase em que ele parecia intocável, mas o que ninguém imaginava era que, enquanto o país ria, Matheus Ceará começava a enfrentar uma guerra silenciosa dentro de si, uma guerra que, aos poucos, preparava o terreno para a queda que estava por vir. Por trás do humor afiado e do personagem sempre seguro de si, Matheus Ceará travava batalhas que ninguém via. E essas batalhas começaram ainda no auge, quando sua carreira parecia imbatível. Em 2018, aos 32 anos, ele sofreu um susto que mudaria drasticamente sua vida. Um princípio de infarto. A saúde havia chegado ao limite, e os médicos deixaram claro, ou ele mudava imediatamente, ou não veria o futuro que estava construindo. Foi então que ele decidiu pela bariátrica. Perdeu cerca de 50 quilos, mas a mudança veio acompanhada de um medo que ele mesmo confessou. E se eu perder a graça? Carlos Alberto, quase como um pai, respondeu a ele com uma frase que marcou: "Prefiro você sem graça, mas vivo." A frase virou símbolo do momento em que Matheus percebeu que a vida estava ficando mais pesada do que o figurino do matuto, mas aquele seria apenas o começo. Com a chegada da pandemia, tudo desabou de vez. Sem shows, sem público, sem rotina, Matheus encontrou uma fuga perigosa: o álcool. Não era um copo para relaxar, era uma dependência completa. 3 litros de vinho por dia. Em outros momentos, 2 dúzias de long neck em poucas horas. Ele admitiu: "Virei alcoólatra, bebia quando acordava e parava só à noite." A situação começou a o afetar tudo: o casamento, o trabalho, a saúde mental e a própria noção de controle. E foi aí que o segundo vendaval veio: crise de ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Durante um show, um gatilho emocional o derrubou. Ele travou. Depois de anos fazendo o país rir, Matheus precisou interromper sua carreira, cancelar agendas e desaparecer da praça, por um período, para tentar se recompor. Ele relatou crises tão fortes que chegou a procurar o CVV para pedir ajuda. Foi diagnosticado com um transtorno bipolar e passou a tomar 4 medicações diferentes, incluindo lítio, para tentar se estabilizar. O público não sabia, e muitos jamais imaginariam, que aquele humorista que parecia inabalável estava lutando todos os dias para simplesmente funcionar. Enquanto isso, a pressão profissional continuava, a necessidade de manter a mesma energia, o mesmo ritmo, a mesma graça, tudo isso pesava. A imagem pública brilhava, mas o bastidor estava escuro. E como acontece com muita gente no auge, ninguém percebeu quando as primeiras rachaduras começaram a aparecer. Mas elas estavam ali, crescendo. E muito antes de Matheus pensar em deixar a praça, antes das polêmicas, antes das brigas internas, sua queda já tinha começado dentro dele. O sucesso tinha um preço, e Matheus estava pagando com a própria saúde. Enquanto Matheus Ceará tentava manter a carreira funcionando no modo automático, as crises internas começaram a transbordar para fora. O que antes era uma luta silenciosa passou a ganhar eco na internet, na imprensa e, principalmente, dentro do SBT. Era o momento em que a vida pessoal, já estremecida, começava a se misturar com o trabalho e nada mais conseguia ficar escondido. O estopim aconteceu em 2023, quando Matheus, durante um show ao vivo, ao lado de Carlos Alberto, fez piadas detonando o programa Fofocalizando, da própria emissora onde trabalhava. A brincadeira
que para ele era só humor, para o SBT virou um problema sério. No dia seguinte, os apresentadores do Fofocalizando responderam ao vivo, criticando Matheus, colocando seu nome em uma saia justa pública e revelando um mal-estar que já vinha crescendo nos bastidores. A partir dali, o clima mudou. O humorista, que antes era tratado como joia da casa, passou a ser visto como um risco. Não por falta de talento, isso ele sempre teve de sobra, mas porque sua instabilidade emocional e suas falas fora do tom começaram a preocupar a emissora. Era a primeira vez que o público percebia que algo estava errado, e não parou aí. Pouco tempo depois, já com a saúde mental fragilizada e tentando se reerguer, Matheus se viu envolvido em outro escândalo. O humorista Fábio Gueré afirmou publicamente que Matheus não teria pago por um roteiro de piadas encomendado e utilizado. Embora Matheus nunca tenha confirmado a dívida, a história pegou mal. No meio artístico, especulações sobre desorganização financeira e promessas não cumpridas começaram a circular. Somando tudo, crises emocionais, desgaste interno, polêmicas públicas, o resultado era inevitável. Em fevereiro de 2024, após 12 anos ininterruptos, Matheus Ceará pediu demissão do SBT e anunciou oficialmente sua saída de A Praça é Nossa. A notícia caiu como uma bomba para os fãs, mas para quem acompanhava os bastidores de perto, foi apenas o desfecho de um processo que vinha se arrastando silenciosamente há anos. Mesmo assim, a despedida foi bonita. Ele escreveu uma carta emocionante para Carlos Alberto, agradecendo por tudo, dizendo que aquele ciclo se encerrava ali, um gesto de respeito, apesar do caos emocional que ainda vivia. Nos bastidores, falava-se que ele havia recebido propostas da Netflix, convites para trabalhar fora do país e projetos independentes mais lucrativos. Outros diziam que a saída foi uma necessidade urgente para recuperar a própria sanidade. A verdade? Provavelmente um pouco dos dois. Mas, com a televisão fora da rotina e a exposição semanal desaparecendo, o público começou a notar o sumiço. E onde há silêncio, há boatos. Foi aí que surgiram os comentários maldosos nas redes sociais. Matheus Ceará está falido? Ele perdeu tudo? Acabou para ele? E enquanto as perguntas surgiam, uma coisa era certa. O humorista que um dia dominou o SBT vivia agora a fase mais turbulenta de sua vida. E o mundo inteiro parecia assistir à sua queda, sem saber que uma nova história estava prestes a começar. Depois de tanta turbulência, de tantas quedas e tantos rumores, muita gente acreditou que Matheus Ceará estava acabado, que o humorista brilhante da praça tinha perdido tudo: carreira, fama, dinheiro, saúde, controle. Mas a vida real, aquela que não aparece na manchete de portal, mostrou que Matheus não estava quebrado. Estava apenas recomeçando. E esse recomeço começou pelo ponto mais difícil: abandonar o álcool. Ele mesmo contou com orgulho. Bico seco, cortei mesmo. Depois de anos bebendo compulsivamente, por fim, conseguiu virar a chave. Não foi fácil, mas foi decisivo. Sem a bebida, a mente começou a clarear e ele voltou a ter algum controle sobre o próprio humor. Ao mesmo tempo, o corpo reagia. O peso que tinha perdido após a bariátrica se manteve e a rotina de exercícios se tornou parte essencial do processo. Matheus adotou musculação, corridas e uma disciplina que ele nunca teve antes. Segundo ele, a mania do momento virou treinar, algo que o ajudou a lidar com a ansiedade de forma mais saudável. Com o tempo, conseguiu reduzir e até suspender os remédios que tomava para ansiedade e depressão. O transtorno bipolar, ele admite, ainda existe e sempre vai exigir atenção. Mas hoje, ele já sabe identificar sinais e pedir ajuda quando necessário. A diferença é que agora ele não luta mais sozinho. Mas o que o público mais queria saber era como Matheus Ceará vive hoje financeiramente. E a resposta surpreende quem acreditou nos boatos de falência. Logo após sair do SBT, Matheus não ficou parado. Em 2024, foi protagonista de um filme na Netflix, Partiu América. A
A entrada no streaming aumentou sua relevância e abriu portas para novos projetos. Paralelamente, seu canal no YouTube continua ativo, com centenas de milhares de inscritos, rendendo audiência sólida e uma fonte extra de renda. Ele também voltou aos palcos, agora com o espetáculo Aquelas Piadas, viajando o Brasil inteiro em turnê. Talvez não lotando grandes arenas como no auge, mas com um público fiel que continua pagando para vê-lo. Além disso, passou a ser presença constante em podcasts e entrevistas. Em 2025, participou do Podshape, da Juju Salimene, onde falou abertamente sobre o vício, a depressão, o pânico e tudo o que enfrentou. Nessas conversas, Matheus se mostra mais maduro, mais leve e, de certa forma, mais verdadeiro do que nunca. Na vida pessoal, o humorista encontrou um porto seguro. Continua casado com Bianca desde 2017 e dedica mais tempo à filha, Ivy. A rotina é menos glamurosa do que aquela dos tempos de jato particular, mas é mais estável, mais saudável e, segundo ele próprio, mais feliz. Ele também mantém projetos sociais discretos, ajudando crianças e adolescentes em situação vulnerável, algo que pouca gente sabe. E quanto às críticas de esquecido ou falido, Matheus responde com ironia: falido? Quem? Sem ostentação, sem exageros, mas com tranquilidade suficiente para deixar claro que não está quebrado. Só está vivendo outra fase, uma fase mais simples, mais controlada e, talvez, mais humana. A verdade é que o Matheus Ceará de hoje não é o superstar da Praça é Nossa. Mas também não é o homem destruído dos rumores. Ele é alguém que caiu, se levantou e agora reconstrói a própria vida no seu próprio ritmo. A vida de Matheus Ceará é um daqueles roteiros que parecem até ficção. Um menino tímido que virou fenômeno nacional, um artista que alcançou o topo, viveu o luxo, a fama, o dinheiro e depois despencou sem que o público percebesse. Entre aplausos e gargalhadas, ele travava guerras que ninguém via. Entre viagens de jato e palcos lotados, ele colecionava crises, dores e medos que nenhum bordão conseguia esconder. Mas, se a queda foi dura, o renascimento foi ainda mais impressionante. Hoje, longe da televisão que o transformou em estrela, Matheus vive outra vida. Uma vida que talvez não renda manchetes grandiosas, mas que finalmente faz sentido para ele. Uma vida em que a saúde importa mais do que o ritmo, em que a família pesa mais do que a audiência e em que o humor existe sem precisar destruir o homem por trás do personagem. Não, Matheus Ceará não está falido. Não, ele não está acabado e muito menos esquecidão. Ele apenas deixou de ser o humorista que vivia para agradar o Brasil inteiro, para se tornar alguém que tenta, pela primeira vez, agradar a si mesmo. Seus shows continuam, sua criatividade continua, seu público continua. Só o formato mudou. E, de certa forma, isso é a prova de que nem toda queda é o fim. Às vezes, é só o ponto onde a história recomeça. Como ele escreveu ao se despedir do SBT, numa mistura de tristeza e esperança. Triste agora, mas feliz com o que virá. E talvez essa seja a melhor definição possível. Afinal, o ciclo da praça terminou. Mas o show da vida de Matheus Ceará está longe de acabar.